Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos gravar essa videoaula, falar um pouco sobre função exponencial, tá? Nós já vimos uma parte de equação, vimos uma parte aí de inequação exponencial. Vamos ver agora a parte de função exponencial, tá? A parte de gráfico e a parte de situações, problemas que envolvam uma função exponencial. Ok? Vou estar compartilhando com vocês o livro. E aí nós vamos continuar com esse conteúdo, né? A função exponencial. Para que vocês se localizem aí no livro, página 17, ok? Ele dá um exemplo aqui sobre alguns fósseis, né? Aqui é uma foto de um fóssil de uma serpente, né? Encontrada aqui no Brasil, de milhares de anos. E aí ele vai falar sobre esse exemplo. A idade de um fóssil é estimada pela datação radioativa, que verifica quantas partículas de prótons ou nêutrons de átomo foram perdidas pela amostra do fóssil na forma de radiação. Como elemento radioativo sobre uma semidesintegração em que sua atividade radioativa se reduz à metade, seu número de massa ou seu número atômico sofre variação. Esse fenômeno é chamado de meia-vida e comporta-se como uma função exponencial decrescente. A datação radioativa é feita com base na meia-vida do elemento radioativo e na medição realizada por um aparelho chamado espectrômetro de massa. Ele analisa uma amostra do material e determina o percentual de átomos do elemento radioativo presente nela. Um elemento muito utilizado para fazer a datação de fósseis de seres vivos é o carbono 14, cuja meia-vida é de 5.730 anos, mas ele pode ser usado para datar fósseis de até 60 mil anos. Isso significa que, a cada 5.730 anos, o carbono 14 decai pela metade. No caso de fósseis mais antigos, recorre-se a outros elementos radioativos de meia-vida mais longa. O potássio 40, por exemplo, tem meia-vida de 1,25 bilhão de anos e o urânio 238 de 4,47 bilhões de anos. Então, isso são elementos químicos que são usados para medir a vida de um fóssil. Chamamos de função exponencial toda a função dos reais nos reais asterísticos positivo, dada por f de x igual a elevado a x. O x fica no expoente, por isso função exponencial, em que a é um número real, tal que a pertence aos reais asterístico positivo, tirando o número 1. Então, é qualquer número real, sem ser o 0 e o 1, positivos. Ok? Observe. Se A for igual a 1, então 1 elevado a x é igual a 1 para qualquer x. Se a base é 1, não importa o expoente, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Se a base for 0, 0 elevado a x é sempre 0. Por isso que o 0 e o 1 não servem como base da função exponencial. Ela fica uma função constante. Então, na realidade, nós temos qualquer número diferente de 0 e 1, desde que ele seja positivo. Ok? Se A for menor que 0, f de x não existe em R. Pois, por exemplo, se A igual a menos 4 e x igual a meio, não existe raiz quadrada de menos 4. Não existe, né, esse recortado. Então, não pode existir número negativo. Ah, mas não existe só para alguns. Se não existe para alguns, não vale para nenhum. Tá? Então, os números só podem ser positivos. O A não pode ser negativo, então a base
não pode ser negativa e nem o zero. O expoente pode ser qualquer um, tá? Mas a base não. Exemplos. F de x é igual a 2x. G de x aqui tem que ser 2 elevado a x. Aqui está errado, tá? Esse x aqui tinha que estar no expoente, tá? Tinha que ser 2 elevado a x. E não 2x. O x é expoente. Tá? Teve um erro aqui na gráfica. Ok, gente? G de x, 1/3 elevado a x. A função exponencial tem as seguintes propriedades. Se x igual a zero, então a elevado a zero é 1, ou seja, o par ordenado 0, 1 pertence à função para todo A pertencente aos reais. Assim, toda função exponencial passa pelo ponto x vale 0, y vale 1. Porque não importa qual é a base, gente, se o expoente é 0, o valor vai ser 1. Então, quando o x for 0, o y sempre vai ser 1. Ok? Se A for maior que 1, então a função é crescente. Se o A tiver entre 0 e 1, ou seja, o A for uma fração própria, uma fração entre 0 e 1, então a função é decrescente. Ok? Dados os números reais x1 e x2, temos, quando A for maior que 1, x1 maior que x2, f de x1 maior que f de x2. Se A for um número entre 0 e 1, temos que x1 é menor que x2. E a função f de x1 vai ser menor que a função f de x2. Isso aqui é só um complemento aí das funções, tá? Quando tá cheio de letras assim é mais difícil, mas é bem simples, ó. Se a base for um número inteiro ou um número maior que 1, a função vai ser crescente, tá? Então você tem lá, vamos supor que você tem a função f de x igual, né, a 3 elevado a x. Ela é crescente. Por que eu sei que é crescente? Porque o valor da base é um número maior que 1. Tá? Toda vez que isso acontece, a função é crescente. Se tiver lá f de x igual, vamos supor aí, 2/5 elevado a x. Ela é decrescente. Por quê? Porque é uma função própria, né, onde o numerador é menor que o denominador, dá um número menor que 0. Essa função é decrescente. Tá? Um número maior que 0 e menor que 1. 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Um número maior que 0 e menor que 1. Então, a função é decrescente. Ok? E a maneira de construir os gráficos são bem simples. Eu vou deixar aqui esses dois exemplos e a gente volta já já aqui para que eu possa mostrar alguns exemplos. Continuando no livro, exemplos. A meia-vida de um elemento radioativo é o tempo necessário para que sua atividade seja reduzida à metade da atividade inicial. Ou seja, o elemento radioativo perde metade de sua massa a cada período de tempo. A braquiterapia é uma das modalidades de tratamento da radioterapia contra o câncer. E um dos elementos radioativos utilizados é o PD-103, tá? É um elemento radioativo aqui. Esse é o número atômico dele, cuja meia-vida é 17 dias. Ou seja, a cada 17 dias, ele se reduz à metade do que ele era. Considerando a massa inicial de 16 gramas, assinale a alternativa que representa corretamente a massa desse elemento radioativo
recorridos 136 dias. Bem, ele dá aqui, ó, 16 avos. Mas por quê? Ó? Meia vida do paládio, 17 dias. Para calcularmos a massa do paládio após 136 dias, precisamos determinar quantas meias-vidas desse elemento radioativo teve nesse período. Então, você vai pegar 136 dias e dividir por 17. Deu 8 meia-vidas. Mas por que dá 16 avos? Porque vai ficar uma função exponencial. Então, ó, 136 dividido por 17 deu 8. Ele teve 8 meias-vidas. Sabendo-se que meia-vida corresponde ao tempo que a massa de um elemento radioativo leva para se reduzir à metade, e que a massa inicial é 16 gramas, vamos construir a tabela que relaciona a massa do paládio com a sua meia-vida. 16 é o tempo zero de meia-vidas. Na primeira meia-vida, caiu para 8. Na segunda, 4. Na terceira, 2. Na quarta, 1. Na quinta, meio, metade, metade, tá? Metade de 1 meio, 1 quarto. Metade de 1 quarto e 1 oitavo. Metade de 1 oitavo, 16 avos. Isso contando as meia-vidas. Outra maneira é você fazer a função exponencial. Tá? Ó. Outra maneira de resolver essa questão é analisando a tabela. Observando o comportamento de suas duas colunas, percebemos que conforme aumenta a quantidade de meia-vida do paládio, sua massa se reduz à metade, decrescente exponencialmente. Assim, podemos determinar a lei de formação em M0 é 2 elevado a menos T, em que M0 é a massa inicial e T é a meia-vida. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Tá? Massa vezes T, desculpa, não é T aqui, né? É elevado a T, tá? Aqui é massa vezes 2 elevado a T. Então, aqui, ó, a massa inicial. Por que a base é 2? Porque ele reduz pela metade, tá? Então, é 2 elevado a menos T. 2 elevado a menos 1 é meio. Por isso que fica a menos T aqui. Tá? Se fosse 2 elevado a menos 1, eu ia estar multiplicando a massa por meio. E assim por diante. Tá? Então, essa é a fórmula. A massa vezes 2 elevado a menos T. Ele tinha 16 vezes 2 elevado a menos 8. Lembra que deu 136 dividido por 17, deu 8 meias-vidas, tá? O T é cada meia-vida, a quantidade de meia-vidas, né? Em que T é a meia-vida, quantidade de meia-vida que teve. 2 elevado a menos 8, ó, 2 à oitava é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Se 2 à oitava é 256, então 2 a menos 8 é igual a 1 sobre 256. Lembra? Expoente negativo inverte a base. Então, vai ficar 16 vezes 1 sobre 256. Tá? 16 vezes 1 dá 16. 16 sobre 256. Simplificando, você pode dividir aqui. Vamos dividir. Você dividir aqui por 16 e dividir aqui por 16, dá 1, 16 avos. Por isso que deu 1, 16 avos a resposta. Poderia também ir simplificando aos poucos, tá? Geralmente a gente faz assim, né? Que pega a metade e a metade.
8 sobre 128. Metade de 8, 4 sobre 64. Metade de 4, 2 sobre 32. Metade de 2, 1 sobre 16. Tá vendo? Você pode também ir fazendo, sempre dividindo por 2, em cima e embaixo, até chegar no 1 sobre 16. Tem duas maneiras de chegar, uma mais rápida, direto, fazendo o MDC, maior divisor comum, e outra dividindo por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, e assim sucessivamente. Ok? Então, essa é uma das utilidades muito usada em química, tá? É uma matéria que é usada em química para saber a meia-vida ou o tempo de um fóssil. Vamos voltar no livro. Eu cliquei aqui no Word, não tem nada a ver. Retornando para o livro, aqui temos uma questão do Enem, que a gente pode fazer junto aí na aula online, tá? Que a gente vai fazer junto. E na próxima página, página 20, o gráfico de uma função exponencial. Como é feito, né? A seguir, vamos analisar o gráfico da função exponencial. F de x igual a 2 elevado a x. Você escolhe alguns valores para x, substitui e vê os valores de y, depois monta os parzinhos e faz o gráfico, a função crescente. Para fazer o b, a mesma coisa, atribuiu alguns valores. Quais valores eu vou atribuir? Atribui sempre, vamos fazer com 5 valores, o livro fez com 7. Vou fazer aqui o exemplo para vocês, por isso que eu deixei esses exemplos aqui, ó. Tá? Fazendo o gráfico de 3 elevado a x, tá? Então, primeiro, eu vou fazer esse gráfico aqui. F de x é igual a 3 elevado a x. Você monta lá x e y. Eu vou escolher x valendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode escolher sempre os mesmos valores? Sim, tá? Vou fazer a primeira parte do zero para baixo. Ó. 3 elevado a 0. Aqui, né? Ó. 3 elevado a 0, 1. Então, quando x é 0, y vale 1. 3 a primeira. 3 a primeira dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Tá? Então, vai fazer, quando x for 1, y é 3. 3 a primeira igual a 3. Quando x for 2, 3 ao quadrado dá 9. Por que eu fiz primeiro a parte positiva? Porque quando for negativo é só inverter, né? 3 a menos 2, menos 9. 3 a menos 1, menos 3. Lembra? Ó? Se 3 elevado a primeira é 3, então 3 elevado a menos 1 é 1/3, que é o inverso. E 3 elevado a menos 2 é 1/9, que é o inverso. Ok? Aí eu vou pegar esses dados e pôr num gráfico. Vou fazer só um esboço aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem aqui. Então, ó, primeiro ponto, x0, y1. Esse ponto sempre vai existir. Não importa a base, sempre vai passar por aqui. Quando x for menos 1, y vale menos 3. Não, nada a ver, né? Aqui eu estou viajando, tá? É 1/3 e 1/9. Que menos 9, menos 3, está aqui, ó. 1/3 e 1/9. Não tem nada a ver. Menos 9, menos 3. Da onde eu tirei? Não, né? Não tem nada a ver isso aqui. Quando x for menos 2, y vai ser 1/9. E quando x for menos 1, y vai ser 1/3. Desculpem, acho que às vezes foi a pressa. Então aqui vai ficar
1 com 1/3. Menos 1 com 1/3. Menos 2 com 1/9. Um pouco mais para baixo. 0 com 1. 1 com 3. 1 de x, 3 de y. Só um esboço, tá, gente? 2 de x, lá em cima, 9 de y. E aí você junta esses pontos. Vai ser sempre uma curva assim, ó, nesse caso crescente. Tá? Isso é o gráfico de uma função exponencial. Bem parecida com o que ele fez lá do 2 elevado a x, né? Ó, aqui, né? O primeiro, ó. 2 elevado a x, tá vendo? Ele vem, só parte aqui. Nunca vai ficar para baixo, sempre na parte de cima aqui. A imagem é sempre do 0 para cima. Nunca tem imagem negativa. E quando for uma função, uma fração, vai acontecer que em vez de ser crescente, ele vai ser decrescente. Né? Qual foi a que eu fiz aqui como exemplo? 2/5 elevado a x. Eu vou fazer esse gráfico de 2/5 elevado a x para vocês verem. Tá? Então, você tem lá f de x é igual 2/5 elevado a x. Que valores eu escolho? Escolhe sempre os mesmos, tá? X e vê quanto vai dar o y. Menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, vamos ver. Elevado a zero. Vou começar sempre pelo elevado a zero, porque é muito mais fácil. 2/5 elevado a zero. Qualquer base elevado a zero dá 1. Então, eu vou ter sempre o parzinho 0 e 1. 2/5 elevado à primeira vai dar o próprio 2/5. 2/5 elevado ao quadrado, se eu fizer 2/5 elevado ao quadrado, vai dar 4 sobre 25. Ok? 4, 25avos. Se for elevado a menos 1, eu vou inverter. Em vez de dar 2/5, né? Se for 2/5 elevado a menos 1, a gente vai inverter, vai ficar 5/2 elevado a 1, que é o próprio 5/2. Analogamente, tá? 5/2. Usando a mesma ideia, eu também vou inverter aqui, né? Então, aqui, a menos 1 deu 5/2. A menos 2 vai dar 25/4. Inverte. 25/4. Eu vou colocar esses números na parte decimal para ficar mais fácil, tá? Então, fazendo isso, transformando tudo em decimal. 1 é 1, 2/5, 0,4. 4 25avos. Vamos ver quanto que dá. 4 dividido por 25. 0,16. 0,16. 5/2 dá 2,5, que é 2 inteiro mais metade. E 25/4, vamos ver aqui. 25 dividido por 4, 6,25. 6,25. Pega esses pontos e joga no gráfico. Lembrando que é só um esboço, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando x vale menos 2, vai dar 6,25 lá em cima, tá? Menos 2 com 6,25.
vai ter esse ponto. O menos 1 vai ficar com 2,5. 2,5 já está mais para baixo. 2,5. Aqui, com 2,5. Quando x é 0, 0 com 1. Está bem aqui, tá? Então, 0 de x, 1 de y. Depois, 1 de x com 0,4. 1 vai encontrar o 0,4. Mais para baixo aqui. E o 2, o 0,16. Mais para baixo ainda. Com 0,16. Juntando os pontos, fica um gráfico de uma função decrescente. Nunca vai passar para baixo do eixo x, tá? Essa é uma das características da função exponencial. É só um esboço, lembrando vocês, né? Não fiz isso em escala nem nada, só um rascunho para vocês entenderem a lógica de construir, como está aqui no livro. No livro está tudo em escala direitinho, no quadriculado, né? Você vê, uma função que decresce. Observando os gráficos, podemos verificar que o gráfico da função f de x igual a 2x é crescente. A igual a 2. O a é maior que 1. E é decrescente porque o a é igual a meio. O gráfico da função exponencial está sempre acima do eixo x. Portanto, não o toca. O domínio são os reais e o contradomínio são os reais positivos. A imagem, os reais positivos sem o zero. Ok? Só tem na parte positiva. Depois tem alguns exemplos aqui e as atividades. Tem bastante atividade, mas eu vou deixar a aula de hoje e mais a terceira aula também, né? Não, a sétima aula. Então, vocês vão ter essa aula que tem o gráfico, que tem o vídeo, para começarem os exercícios, e também a sétima aula, uma aula de atividade para vocês poderem fazer. Na realidade, vocês vão estar vendo isso na sétima aula de hoje, né? Na sétima aula de quarta-feira. Então, na segunda-feira, vai ter uma aula de atividade para vocês fazerem todos os exercícios da função do gráfico da função exponencial. Ok? Mas assistam hoje, eu vou estar online, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, né? Então, já pode tirar alguma dúvida hoje, mas lembrando que esse livro, aliás, esse vídeo vocês vão estar vendo na quarta-feira, a sétima aula, e na segunda-feira vai ter uma aula de atividade sobre os exercícios de função exponencial, ok? A gente vai estar online no Meet para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.